Olá, queridos, graça e paz, como é que tá? Tudo bem? O que aconteceu? No último vídeo, na última live, eu acho que foi segunda ou terça-feira, nem segunda nem terça, não deu, aliás, eu fiz segunda, depois ia fazer terça, não deu para fazer, tá? Eu falei na primeira live sobre cremação e ressurreição, o que a pessoa pensa sobre depois da morte, o corpo, em vez de ser sepultado, ser cremado. E depois eu quis fazer uma live sobre doações de órgãos. Só que essa live também não deu para fazer. Aliás, eu fiz, né? E ficou sem som. Eu tive que excluir essa live lá no meu grupo de profundidade bíblica. Mas hoje eu resolvi fazer aqui na minha página, Paulo César Oliveira, que eu acho que vai ficar melhor para que outras pessoas possam também assistir e compartilhar desse assunto assim tão difícil e que eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não parou para pensar. E, aliás, tem gente que não quer nem pensar nisso, né? Não quer nem falar nesse assunto, doação de órgãos. Eu não estou falando que você, na questão, doar órgãos na sua vida, não. É doar órgãos, ser um doador pós-morte, um doador de órgãos, né? Porque por que tem gente que ele acha que ele não deve doar os órgãos para ninguém? Por que tem gente que acha isso? Em primeiro lugar, porque ele acha que quando ele ressuscitar no último dia, ele vai ressuscitar com os órgãos dele inteiro. E na verdade, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala disso. A outra questão que eu pergunto é pecado doar órgãos? Ser um doador de órgãos? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Claro que não. Porque no tempo da Bíblia, a ciência não estava tão evoluída para dizer ou para incentivar a questão da doação de órgãos, né? A ciência não teria essa condição ainda de fazer uma façanha dessa. Hoje, a gente tem transplante de coração, transplante de fígado, de rins, né? De cabeça, já pensou? Parece que eu vi um fato de uma pessoa que fez o transplante de cabeça, transplante de coração, a pele, por exemplo. A pele é um órgão do nosso corpo maior que tem, mas ele também pode ser doado para pessoas que tiveram queimaduras gravíssimas, né? Ele pode receber a doação da pele. O que eu pergunto é até que ponto nós podemos pensar nesse assunto, e será que doar órgãos é pecado? Será que doar órgãos é pecado? Ou é uma demonstração de amor, de carinho para o ser humano? Jesus deu a vida dele por nós, não foi? Ele entregou a sua vida pela nossa vida. Significa o quê? Que nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Existem dois mandamentos que Jesus deixou, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que, na verdade, esse mandamento, muitas vezes não é observado pela grande maioria dos cristãos. Muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, queremos, né, como diz aquele ditado, a farinha é pouca e o meu pirão primeiro. Como que diz assim, eu tenho que pensar mais em mim. Mas a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E lá em 1 de João, na Epístola de João, perto de Apocalipse, 1 de João 3,16 é inclusive um texto parecido com João 3,16. O João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O de 1 João 3,16 é idêntico. Diz assim: assim como Jesus deu
a sua vida pelas pessoas ou pela humanidade, assim nós devemos dar a nossa vida, ou nossa alma, depende da versão, pelos nossos irmãos. Quer dizer, então existe textos na Bíblia que falam categoricamente sobre a importância de nós doarmos uma parte de nós para a salvação, ou para o resgate, ou para a preservação da vida de algumas pessoas. Mas só que, na verdade, muitas dessas coisas não são pensadas. Como nós estamos falando de um assunto que não é falado todo dia nas igrejas, nós estamos aqui numa palestra de um assunto polêmico, profundo, que só os grandes pensadores, né, vão observar, tá? A grande verdade é que doar órgãos é um gesto de amor, um gesto de solidariedade para as pessoas que estão na fila de transplante e não tem doadores suficientes. Por exemplo, eu já doei sangue, muito sangue, na minha juventude. Hoje eu já não posso doar, por causa de questão de enfermidade, mas eu já fui um grande doador de sangue, por exemplo. Quando eu estava no exército, por exemplo, eu fui um dos grandes doadores de sangue. Então, na verdade, doar algo para alguém é um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de afeto. Quando a pessoa doa o órgão, ele está justamente mostrando e demonstrando o amor que ele tem pelo ser humano, pela outra pessoa. E muitas vezes por quem ele nem conhece, porque ele nunca viu. Não é verdade ou não? Então a gente tem que pensar nessa possibilidade, nessas realidades, nessa questão. Você tem coragem de dar parte do teu corpo para alguém que você nem conhece? Parte do teu corpo que você nunca viu? Eu não estou falando que você tem que doar enquanto você está vivo, porque também existe a doação de órgãos antes de morrer, né? Aquele órgão que vai se regenerar, por exemplo, né? Tem gente que ele doa órgão para alguém que vai regenerar, alguém que vai, aliás, o órgão vai regenerar e essa pessoa vai viver, e vai viver os dois, né? Mas eu estou falando da morte. Já que você vai morrer mesmo, e que não vai usar os teus órgãos para nada, não vai servir para nada, os vermes vão comer tudo, não vai ficar nada aqui para contar a história. Então por que não posso doar agora? Por que eu não posso ser um doador para aquelas pessoas que estão na fila esperando aí um transplante, né? Porque para ele continuar vivendo, ele precisa de um órgão. E aí eu estive pesquisando que as doações de órgãos são pequenas. Os doadores continuam sendo pequenos. E pasme aqui, entre os cristãos é menor ainda o índice de doadores. Menor. A maioria dos cristãos tem aquela ideia de que doar órgãos é uma coisa errada, que não é certo. Quando, na verdade, doar órgãos é uma coisa de Deus, eu acho. Pode não ter respaldo bíblico, mas o respaldo bíblico é aquele que eu dei lá em João 3,16. 1 João 3,16. Assim como Jesus deu a vida para todos, para a humanidade, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora tem uma outra coisa. Você está com medo de doar seus órgãos por causa da ressurreição? A Bíblia não diz que nosso corpo, que vai ser esse corpo aqui, que vai ressuscitar. Nós vamos receber um novo corpo. Um corpo espiritual. Eu posso mostrar isso. Não estou com intenção que essa live demore, mas eu preciso mostrar para você alguns textos importantes. Quando Jesus estava conversando com os saduceus, no capítulo 20, versículo 34 de Lucas, os saduceus perguntaram para Jesus assim, porque os saduceus eles não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. É uma classe lá dos judeus que não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. Então, eles perguntaram para Jesus assim, ó, querendo pegar Jesus. Eles falaram para Jesus,
uma mulher teve um marido, e esse marido morreu e não teve filho com ela. Aí ela casou com o irmão dele, também não teve filho. Casou com outro irmão, morreu, não teve filho. Casou com 7 irmãos e não teve filho de nenhum deles. Na ressurreição, de quem ela será mulher? Foi a pergunta que fizeram para Jesus. E Jesus respondeu categoricamente, dizendo o seguinte, que na vida vindoura, nem se casam e nem se dão em casamento, porque seremos como anjos e não poderemos mais morrer. Quer dizer, então como é que vai ser o nosso corpo na vida eterna? Será corpo de anjo. Não terá carne, não terá físico, não terá órgão, não terá nada. Quer dizer, então a ideia que a pessoa tem é que ele vai ter um corpo físico igual tem aqui. Só que na verdade na ressurreição não vai ter corpo físico. Na ressurreição, o corpo vai ser um corpo espiritual, que não vai depender de órgãos para viver. Hoje, os órgãos do nosso corpo, eles têm a função de quê? De fazer funcionar essa estrutura, essa máquina que hoje nós temos. Quer dizer, coração serve para quê? Para bombear o sangue. Não é verdade? Para que serve o rins, por exemplo? Para filtrar, né, o sangue, né, e vários outros órgãos que a gente usa aqui no nosso corpo, que têm suas finalidades específicas. Agora, se nós vamos ter um corpo espiritual, por que nós vamos precisar de órgãos? Para que eu vou precisar de coração? Para que eu vou precisar de rins? Para que eu vou precisar de órgãos aqui? Na vida eterna, não vai precisar. Eu quero continuar mostrando para você um texto muito interessante de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. É importante que você leia esse texto, observem, estudem e meditem no que está escrito aqui nesse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou adiantar bastante aqui para a gente não perder tempo. Vamos ler a partir do 44. Olha que coisa interessante. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Está na Bíblia. 1 Coríntios 15, 58. Como que o nosso corpo é semeado na terra? É semeado um corpo natural. E como que ele vai ressuscitar? Um corpo espiritual. Essa que é a grande verdade. Vai ressuscitar um corpo espiritual. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão um espírito vivificante. Preste atenção nesse texto. Primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Quer dizer, é enterrado o natural e depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o homem terreno, assim também os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, quer dizer, hoje nós temos a imagem do homem terreno. Quem é o homem terreno? É o Adão. Teremos também a imagem do homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus. Com isso quero dizer, irmãos, que nem a carne e nem o sangue poderão herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdará a incorrupção. Então nós precisamos ver que a carne e o sangue não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar no reino de Deus. Então a gente tem que ter essa postura e temos que ter essa realidade. E nós não podemos ficar com sentimentalismo dizendo: eu queria ir para o céu inteiro. A Bíblia ela vai mostrando alguns... Você vai inteirinho mesmo. Quando você for ressuscitado,
na ressurreição vai inteiro, mas com corpo de glória, um corpo espiritual. Não é esse corpo aqui corrupto, carnal, porque esse corpo vai ficar no pó da terra, segundo está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Quer dizer, então, na verdade, o pó vai voltar para o pó. É todo mundo. Ninguém é diferente. Ninguém é diferente. Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó, o nosso corpo. E para onde vai o nosso espírito? Vai voltar para Deus. Nosso espírito, sim, ele vai receber um corpo celestial onde vamos habitar para sempre com o Senhor. Isso tanto faz quem morreu em Cristo ou não, esta pessoa, ele vai ter o corpo ressuscitado, não em carne. O único corpo que ressuscitou em carne foi de Jesus. Tá? Ninguém vai ressuscitar em carne. Ninguém. Ninguém vai ressuscitar em carne. Essa é a grande verdade. Tem gente que ele acha que a ressurreição dele vai ser na carne. E não é. Vai ser no espírito. Por que o corpo de Jesus foi ressuscitado na carne? Porque o homem celestial veio do céu. O homem natural veio da terra. O celestial é Jesus. O natural é o Adão. Quer dizer, então, o que você tem que observar? Que o Adão foi para o pó da terra, como nós. Então, nós temos duas naturezas. Isso que você tem que pensar. A natureza espiritual e a natureza celestial. Nós estamos falando de uma natureza celestial, da natureza que não vai ficar no pó da terra, da celestial, não da matéria. A material acabou. Tanto faz a questão da cremação também, ou ser sepultado vai dar a mesma coisa, não tem jeito. Ou você vai ser sepultado ou não, ou cremado, vai ser a mesma coisa. Se você doar órgãos ou não, vai ser a mesma coisa, os seus órgãos não vão servir para nada mais. Então essa live é para esclarecer esse assunto tão importante. Se você for olhar lá na minha publicação, antes de eu colocar esse vídeo, eu coloquei lá algumas informações sobre essa questão e nós vamos melhorar isso aqui. Nós vamos trabalhar mais nesse aspecto para aprender mais. Eu sempre costumo falar com os irmãos, na questão das nossas aulas, que nós precisamos mergulhar mais em alguns assuntos. Eu vejo o cristão o seguinte, ele está estudando um assunto, ele não entendeu, ele larga aquilo para lá. Ele larga para lá e não quer estudar mais. Você sabe, querido, que a grande estratégia do adversário é fazer com que você não estude a palavra e que o assunto seja chato, enjoado e que não dá para você. Você prefere largar aquilo de lado e não estudar. Por trás disso tem uma artimanha, uma artimanha, melhor dizendo, do inimigo, para travar a tua mente e não deixar a luz do conhecimento da palavra vir sobre a tua vida. Essa é a grande estratégia do adversário. Quanto mais ignorante em certos assuntos o cristão for, melhor para o diabo. Quanto menos ele souber das verdades da Bíblia, do conhecimento tanto bíblico como científico ou até filosófico, quanto menos ele estudar, melhor para o diabo. O diabo adora a gente ignorante. Os ignorantes são parceiros do diabo, até porque a palavra ignorância é a mesma coisa que trevas. Né? A palavra ignorância no original significa trevas. Jesus falou, quem me segue não andarão em trevas, ou não andarão na ignorância, não andarão na escuridão. Agora, quem não segue Jesus, ele vai ficar na ignorância, ele vai ser um prato cheio para o adversário. E na carta de Paulo, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória
do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual a estratégia do inimigo? É cegar o entendimento. Que Deus possa te abençoar e que você realmente venha compartilhar esse vídeo para nós podermos atingir o maior número de pessoas possível e falar mais desse assunto que não é falado. Vamos conversar mais sobre a questão da ressurreição, vamos falar mais sobre a questão da doação de órgãos, vamos falar mais sobre a vida eterna, vamos falar mais sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Um assunto totalmente esquecido, desprezado, ignorado pela grande maioria dos irmãos. Mas que o Espírito Santo nos dê capacidade, força, para podermos estudarmos a palavra do Senhor. Se você quiser fazer um seminário de teologia conosco, eu quero convidar para participar do IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus. Nós já temos o nosso site, eu vou colocar aqui para você pesquisar e ver como é que está o nosso site, bacana, muitas informações, muitos cursos, além do curso básico, médio ou avançado, nós temos outros cursos que podemos oferecer para você. Preparação para professores de escola bíblica, preparação para pregadores e palestrantes, outros cursos fenomenais que nós podemos oferecer. Sem falar que nós temos agora a oportunidade tanto de abrir núcleos nas igrejas presenciais, como também online. Tá? Se você quiser, entre em contato comigo para que possamos abrir o núcleo na sua igreja. Se você quiser estudar à distância, de qualquer lugar do mundo, do Brasil ou do mundo, é só você entrar em contato e nós vamos dar toda a informação, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. E se você também depois quiser, esse vídeo vai ser colocado lá no YouTube, tá? Graça e paz.